Nós não somos perfeitas, nós também erramos, nós também falhamos. Eu estou aqui só pela misericórdia de Deus, não sei você. Eu não estou aqui porque eu sou a mais santa, eu estou aqui porque Deus me resgatou. Porque Ele me tirou de um lamaçal de pecado. Ele me arrancou, Ele acreditou em mim. Ele disse assim, olha, vem cá que ainda vai dar bom. Aleluia. Deus maravilhoso. Quantas alunas do Casa de Isabel estão aqui? Glória a Deus. Muito feliz de ter esse tempo com vocês. Eu faço questão de, em cada conferência, nós temos esse momento juntas, que eu acho tão especial. Mas na conferência Atenda, lá em Campinas, o Senhor me deu uma direção muito clara, porque até então nós fazíamos totalmente separado, né? E o Senhor me deu uma direção de que nos próximos encontros de alunas a gente ia ter visita também dentro de casa. Então você que está visitando hoje, né, o Casa de Isabel, esse encontro, seja bem-vinda no nosso meio. Deus fez e Deus tem feito coisas através do Casa de Isabel que eu digo que só Deus pode fazer. Não existe mão humana que possa fazer. Quem está na última turma agora, a última turma é a 20, né? 20. Tem alguém da turma 20 aqui? Ó, tem alunas aí. Então, se vocês estão vendo as aulas lá do começo, são aulas de 6 anos atrás. Grande diferença, né, gente? E não só na aparência, mas uma diferença muito grande na forma como eu ministrava. E eu percebi o quanto eu cresci com o Casa de Isabel. Eu sou aluna da turma 10 do Casa de Isabel. Tem turma 10 aí? Eu acesso a plataforma pela turma 10. E eu pedi para o pessoal liberar esse acesso para mim, porque eu gravei o Casa de Isabel, e quando a gente está construindo algo, quem é costureira sabe do que eu estou falando, quem é construtor sabe que parece que você vai montando as peças e não faz sentido. Depois, quando você vê pronto, é que você vai desfrutar daquilo. Daí eu falei assim, ó, deixa eu entrar na casa que eu ajudei a construir, mas eu quero entrar nessa casa como aluna. E foi tão especial que foi em janeiro do ano retrasado, se eu não me engano, que eu entrei na casa como aluna, peguei um caderno e comecei a anotar, porque eu também precisava ser ministrada. E também surgiu o desejo de fazer uma atualização do Casa de Isabel, porque como são aulas de 6 anos atrás, e o Senhor me deu essa direção de regravar algumas aulas, né? Não algumas, mas conseguir regravando todas elas e deixar na plataforma, porque tem gente que fala, tem uma parte que diz assim, não regrava, pastora, deixa como está assim, porque... E a outra parte fala, regrava, pastora, eu acho que tem coisas que podem ser acrescentadas, então eu vou regravar, mas vou deixar as 2 versões para as pessoas acessarem. E a Casa de Isabel já passou de 100 mil alunas, bem mais, 100 mil alunas no mundo todo. Você pode aplaudir o Senhor por isso. Muito mais do que eu poderia imaginar, do que eu poderia sonhar, ao ponto de tantas coisas na minha vida, sabe? Conexões que Deus me entregou através do Casa de Isabel. E o Casa de Isabel aqui na Europa é muito especial. As alunas do Casa de Isabel aqui da Europa são muito organizadas. E de certa forma são muito unidas. E eu amo isso, de ver como que o Casa de Isabel aqui, ele realmente, para algumas mulheres, é a igreja que elas congregam. Né, a live semanal é o culto, né? Que a gente faz lives nas quartas-feiras, 14h no Brasil, mas aqui eu acho que 6 horas, né? E era ruim quando era noite, né? Porque ficava muito tarde. Então a live ela veio para aproximar, e realmente é uma verdade. A live que acontece, que não aconteceu essa semana por conta que eu estava aqui, mas hoje eu estou, né, fazendo essa live como se fosse a live de quarta-feira, das 2 horas. É a live que a gente se encontra, que a gente conversa. E eu acho maravilhoso que, quando o Senhor falou comigo sobre o Casa de Isabel, eu não imaginei que eu ia ser tão curada através dessa casa. Porque eu sou uma pessoa muito aberta, eu gosto de falar do que está acontecendo. A forma que eu ministro é uma forma muito diferente. Você pode observar que eu junto muito o dia a dia, né? Como você vai ver meu devocional, é muito daquilo que eu vivo.
Até hoje à noite eu vou trazer um ensinamento sobre algo que eu vivi. Deus me deu uma palavra sobre isso. Mas a gente vai percebendo o quanto que eu sou aberta. E às vezes hoje a internet do jeito que ela está, a gente não pode ser tão aberta assim. Então às vezes uma palavra tirada de um contexto, né, uma frase pode gerar algumas coisas. Então eu precisava de um lugar seguro para depositar aquilo que eu tinha para entregar. Então, Casa de Isabel é um lugar seguro para depositar isso. Graças a Deus é um lugar que eu posso falar, a gente nunca vazou nada, assim, claro que a gente não está falando de coisas íntimas ao extremo, mas eu estou falando de cor de capa de livro, as meninas do Casa Isabel descobrem antes, eu falo antes. Algumas situações que eu estou passando, tipo cirurgias. Outro dia, uma aluna do Casa Isabel, pastor, você não vai acreditar, o termo que a pastora mostrou para nós a cicatriz da cirurgia dela. Ele chegou em casa, ele disse, amor, se não passou um pouco dos limites. Porque eu tirei a vesícula recentemente, eu descobri que eu estava com uma pedra na vesícula. E eu não gosto de cancelar essa live por nada, gente, porque eu acredito que até a forma como eu conduzo o Casa de Isabel ensina. Porque a gente está vivendo uma geração muito irresponsável, que qualquer coisa desiste e cancela. E eu não quero ser como aqueles que desistem e não é responsável pelo que carrega. Então, até nas lives Casa Isabel, eu posso estar doente, nesse dia que eu fiz a live, eu estava operada com uns pontos ainda. E eu fiz a live, eu só parei de fazer a live, porque tanto que eu falei, eu comecei a tossir, eu não podia tossir para não romper os pontos. E eu tive que parar. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque para cancelar essa live realmente tem que ser algo muito, muito importante. Porque eu ensino até sobre isso, a gente ser responsável com aquilo que a gente carrega. Então essa assiduidade da minha parte e da parte de vocês gerou uma família. E a live é ao vivo, claro que muita gente não pode assistir a live ao vivo porque trabalha, mas depois ela fica na plataforma. Mas o que acontece naquela live ao vivo é muito lindo. O que Deus faz. E, enfim, eu sou muito privilegiada por essa casa. Nós somos hoje uma das maiores plataformas no Brasil. Nós temos na Hotmart um departamento dentro da Hotmart que é só nós. Que hoje cuida de todas as contas, de todas as coisas. Então, eu fico muito feliz de você estar nessa casa e também de ver a transformação na sua vida. O que eu mais amo é quando o marido chega com os filhos me agradecer. Teve um marido que chegou para mim lá na igreja e falou, pastora, só para te dizer que funciona, tá? Funciona. Ele assinou, meu casamento foi resgatado, minha casa foi resgatada. Então, eu fico muito feliz por algo tão simples, né? Que a gente pensa que é tão simples, mas que Deus pode transformar. Eu quero tirar essa tarde para também ter um tempo aqui com vocês, daqui a pouco aqui. Mas eu queria trazer uma palavra. O Senhor me deu há um tempo atrás, depois que o Casa de Isabel chegou, que o Casa de Isabel ia ser um retiro para pastoras e líderes. E o Casa de Isabel chegou a pandemia, e aí o que era para ser um retiro, todo mundo, a maioria das pessoas já sabe, mas algumas não. O que era para ser um retiro, Casa de Isabel, que estava tudo certo, se transformou numa plataforma online. Por quê? Porque o pastor Juscelio, que vos ministrou aqui pela manhã, num belo dia me liga. E ele falou, filha, você está onde? Eu lembro que eu estava em algum lugar, ele falou assim, era a plataforma, tudo fechado. Ele disse assim, eu vi você numa escola online. Eu vi você abrindo uma escola online e alcançando multidões de mulheres. E o Senhor está dizendo para você que é para você ir. Aí eu falei na ligação para ele os meus medos, né? Medo disso, medo daquilo, receio disso, receio daquilo. E aí ele tirou todas as minhas dúvidas e falou, é para você ir, Deus está falando para você seguir. E aí eu já tinha o Casa de Isabel, já todas as aulas, né? Que iam ser para um retiro. E aí Deus, daquele pouco que era para o retiro, Deus multiplicou para 275 aulas gravadas. E quando acaba o Casa de Isabel, a primeira fase do Casa de Isabel, o Senhor me diz, agora vamos para a segunda fase. E aí nós temos mais 200 e poucas aulas da segunda fase do Casa de Isabel, que tem formado muitas líderes, muitas mulheres que têm
realmente sido levantadas pelo Senhor para essa hora. Muitas escritoras, muitas mulheres que são levantadas como mentoras. Então foi algo que Deus colocou no nosso coração. E eu fico muito feliz por ter obedecido a direção de Deus. Eu lembro que a primeira vez que eu fui tentar gravar, que a gente preparou tudo lá na igreja mesmo. Eu estava de calça preta, blusa branca. E aí nós íamos gravar as primeiras aulas. Ele ligou a câmera, o Rodrigo que está aqui, ligou a câmera. E esperou que eu falasse. Olá, mulheres, que é Viviane Martinello. Estamos aqui no Casa de Isabel. E eu queria falar para você, eu falei, eu não consigo. E comecei a chorar. Porque eu não tinha tanta facilidade com a câmera. Mal sabia eu o que Deus ia fazer nos próximos anos. Já era um treinamento do Senhor, então o Casa de Isabel também me treinou muito. E quando veio o Casa de Isabel e tudo, o Casa de Isabel também é uma ferramenta de eu discipular as líderes lá da Abba Pai, porque hoje a gente não consegue. Então, as líderes de ministério lá na igreja, as líderes de grupo de convívio, elas têm acesso à Casa de Isabel. E que é uma forma também que eu tenho de discipular elas. Então, quero dizer para você que o meu discipulado pastoral não foge muito daquilo que você está recebendo. Entende? Porque hoje, pastorear um grande rebanho é um grande desafio para nós. Então, Deus nos deu ferramentas para alcançar você que está aqui na Europa, mas também para alcançar alguém que congrega comigo, que mora na minha cidade, mas que às vezes eu não consigo estar tão perto. Você está me entendendo? Então, Deus deu essa ferramenta de discipulado. E aí, eu percebi a necessidade. E um dia, orando, Deus me deu o amado Timóteo. E o que é o amado Timóteo? É um retiro que eu faço lá para pastoras e líderes dentro da Abba Pai. Eu chamo as pastoras que nos ajudam a pastorear o rebanho que Deus nos entregou. Chamo as líderes de ministérios. Levo elas para um lugar de retiro que a gente tem. E é um tempo de a gente estar junto e também de ministrar palavras e trazer ensino. Porque constantemente Paulo discipulava Timóteo. Chamava Timóteo para perto. Ensinava Timóteo. E o Senhor me deu uma palavra esse ano. A gente já teve o amado Timóteo. A gente teve, na verdade, o Timothy's Day, que foi um dia. A gente não conseguiu fazer o retiro, mas fez um dia todo juntas. E me deu muita vontade de ministrar essa palavra para o Casa de Isabel. Porque o Casa de Isabel também é o amado Timóteo. E é um lugar de discipulado, é um lugar de depositar as verdades. E eu rapidamente, eu quero hoje falar aqui para líderes, mulheres que exercem liderança e mulheres que também têm um chamado pastoral. Tem quantas pastoras aqui no nosso meio? Eu queria que você levantasse a sua mão. Quantas líderes junto aí? Mulheres que lideram alguma coisa. Mulheres também que lideram no mundo corporativo, empresas, isso. Amém. Nós temos muitas aqui. Deus tem chamado muito as mulheres para estar. E se você é mãe, quantas mães nós temos aqui? Você já é uma líder em potencial. Eu sempre digo que uma mãe é pastora de um pequeno rebanho chamado família. Então, de alguma maneira você está sendo líder, você está treinando. E mais do que nunca, eu acho que um alto grau de maturidade é quando você consegue se liderar. É quando você consegue ser líder de si mesmo. Quando você consegue ser autorresponsável por aquilo que foi colocado na sua mão. Quando que a gente percebe que uma pessoa cresceu, que ela amadureceu? Quando ela é responsável. Porque vocês lembram quando a gente era criança, ou quando até temos hoje os nossos filhos, que a gente precisa lembrá-los das responsabilidades deles? Quantas vezes você fala para escovar o dente, gente? E parece que nunca entra na cabeça, não é assim? Todas as vezes. Eu que sou mãe de menina, eu sei o que eu estou falando. Pois ela não esquece de passar o gloss, mas de escovar o dente ela esquece. Então a gente tem que estar lembrando, escovar o dente. Né? Às vezes eu vou lá orar no quarto, ela está com o pijama preparada, eu olhei para ela escovar o dente, ai mãe, esqueci. Mas quando a Vitória, eu não preciso mais fazer essa pergunta para a Vitória, porque existe o quê? A maturidade trouxe o quê? Responsabilidade, autorresponsabilidade. Então é maravilhoso quando as pessoas não precisam dizer para você o que você tem que fazer. Você sabe o que você tem que fazer. Isso é um alto grau de maturidade. E eu quero trazer hoje uma mensagem à tarde sobre isso.
Porque eu posso falar uma coisa? É melhor não ter um líder ou uma líder do que ter um líder ou uma líder imaturo. Lá na igreja, a gente tem uma premissa desde sempre, assim, desde que a aba era bem pequenininha, de que se não tinha alguém apto para estar na frente de um ministério, então era melhor que aquele ministério não existisse. Porque às vezes, uma liderança imatura ou não preparada, ela causa mais dano do que benefício. É igual quando a gente vai dar uma faca na mão de uma criança de 3 anos. A faca em si não é ruim, ela é um utensílio muito valioso, mas ela também pode machucar. Então, às vezes, um instrumento poderoso, uma palavra poderosa, um dom de comunicação, na mão de alguém que é imaturo, ela pode usar isso para ferir pessoas. Uma profeta imatura sabe que Deus usa a boca dela, mas uma profeta imatura às vezes vai permitir que o diabo também use a boca dela. Então, é muito melhor às vezes não ter, do que ter algo que muitas vezes vai causar um malefício. E às vezes, gente, eu digo que tem a teoria da vacina. O que é a vacina? O que acontece quando nós aplicamos uma vacina? Um pouquinho daquele vírus, né, daquela doença, misturado com vários produtos, é injetado no nosso corpo. Nós produzimos, né, o que eu chamo para belos soldadinhos, os anticorpos, para lutar contra. Então, nós formamos uma proteção contra aquilo. Então, quando vir o vírus verdadeiro, a gente já vai estar preparado, está vacinado. O problema de, muitas vezes, o falso vir primeiro, é que ele vai te imunizar daquilo que é verdadeiro. Então, às vezes, uma falsa liderança, ou uma liderança imatura, vai fechar o seu coração para uma liderança saudável que poderia vir e pastorear seu coração. Então, por isso que nós precisamos pedir para o Senhor hoje, nos limpar de toda resistência, porque às vezes a gente resiste. Quer ver? Vou ser bem aberta aqui com vocês, como eu costumo ser. Que Deus me guarde, porque está sendo transmitido. Mas, um exemplo disso é que anos atrás, a igreja ela vem passando por movimentos, se você for vendo, assim, grandes movimentos. E um dos movimentos passado, antes do movimento de adoração, ali no ano 2000, 1998, antes, acho que foi 1990, antes um pouquinho, tudo era guerra espiritual, tudo era batalha. Vocês lembram? Que a igreja só tinha seminário de batalha espiritual. As músicas eram só de batalha espiritual. As músicas, vos persegui, vos alcancei, vos derrotei, era assim. E gente, aquela, pelo Senhor, marchamos sim, o seu exército poderoso. Era só isso, as canções. Porque o movimento da igreja, então, era muito batalha. E aí parece que, quando passa o movimento, mas a gente ainda continua com o comportamento, sem a unção, aquilo aí vai trazendo um cansaço. Quando a gente não entende a nova estação do que Deus está trazendo. Mas, alguém outro dia falou para mim assim, nós temos que orar porque é batalha espiritual. Eu percebi que o meu coração estava vacinado. Eu tinha criado uma resistência com batalha espiritual, mas ela existe. A Bíblia é clara em dizer que existe uma guerra, e não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades. E se a gente viver levado pelas ondas que tem vindo, e não pela palavra de Deus, nós vamos estar levados para tudo quanto é vento de doutrina, e não entender aquilo que Deus está fazendo hoje no nosso meio. E que talvez nós vamos precisar sim, levantar as nossas armas, ir para a guerra e para a batalha espiritual. Em oração, em jejum, em silêncio, em vigiar. Então eu queria trazer uma palavra. E o tema dessa mensagem é que ninguém cresce sozinho. E eu queria que você falasse isso para a pessoa que está aí do seu lado. Ninguém cresce sozinho. Ninguém cresce sozinho. Você acredita que as coisas naturais apontam para as espirituais? Eu acredito. O Senhor deixou leis
naturais para nós que apontam que existem leis espirituais. E, gente, e se a lei natural, ela é tão forte, você imagina o que não é uma lei espiritual quebrada? Eu já ministrei sobre isso no caso de Isabel. Você imagina que Deus deixou um exemplo, a lei da gravidade. Que se uma pessoa se colocar no ponto mais alto aqui de Portugal, e ela jejuar antes, ela orar antes, ela falar em trocentas línguas estranhas, ela profetizar, ela ter uma capa espiritual bem grande e dizer assim, eu vou me jogar aqui de cima. A espiritualidade dela não vai salvar ela da quebra do princípio natural. Ela vai sofrer a consequência de quebrar um limite que Deus colocou. Não, pastora, mas eu vou me jogar em nome de Jesus. Você está quebrando um princípio. Deus colocou leis. A mesma coisa nas leis espirituais. E aí eu até imagino que a lei espiritual ela até é muito mais alta e muito mais poderosa do que uma lei natural. E quantas vezes nós, não numa espiritualidade genuína, mas num espiritualismo, que muitas vezes manipula, quebramos leis espirituais de Deus, estamos sofrendo as consequências, espiritualizando as nossas dores e feridas, não nos arrependendo e não corrigindo a nossa própria vida. Quando eu falei para você que essa tarde ia ser assim, é porque é assim mesmo. Porque eu sei que eu não estou falando com meninas, eu estou conversando com mulheres. Quantas de nós, uma quebra de um princípio valioso, tá? Não importa quem seja, desonra. Pastora, mas aquela pessoa, mas ela pode te desonrado, isso não te dá o direito de desonrá-la. Ela pode ter te ferido, não te dá o direito de feri-la. Ela pode ter te agredido fisicamente, isso não te dá o direito de agredi-la de volta. Quem está comigo? Porque o inimigo ele vai querer fazer com que a gente quebre princípios, porque ele sabe que um princípio quebrado aqui vai nos quebrar lá na frente. E vai nos desautorizar. Deixa eu falar para você, o inimigo tem investido, sabe no que nesses dias? É só te desautorizar. Ele vai deixar você com a roupa de crente, ele vai deixar você até com o microfone na mão, ele vai deixar você frequentar a igreja, mas ele vai fazer uma coisa, ele vai querer desautorizar você. E como que o inimigo desautoriza? Quando nós quebramos princípios. Aí às vezes uma mulher, lá na juventude dela, desonrou os pais, mentiu, não consertou. Aquela quebra de princípio vai acompanhar áreas da vida dela que são infrutíferas. Gente, todo perseguidor será perseguido. Todo difamador será difamado. Porque a Bíblia diz que aquilo que nós plantamos é isso que nós vamos colher. Não existe outra palavra para isso. Você não imagina a tentação que eu enfrentei durante toda a minha vida de desonrar pessoas. Próprio Davi teve a chance, naquela caverna, de matar Saul. Inclusive, quem estava ao lado de Davi falou assim, Davi, gente, olha isso. Olha o que falaram para Davi. Davi, Deus te entregou Saul aqui. Muita gente vai olhar para a tua desonra e vai dizer isso mesmo. Deus te entregou, fala mesmo, publica mesmo, expõe mesmo. E Deus está falando assim para você, filha, não faz isso, é desonra para a tua casa, é desonra para a tua vida. E eu toquei na honra, que é um dos princípios mais, e até eu falo sobre isso, que se você sente que essa é uma brecha na sua vida ainda aberta, feche ela hoje. Peça perdão aos seus pais. Quando eu me converti, depois que eu me casei, que eu tive uma conversão, eu chamei os meus pais e a primeira brecha que eu fechei foi da desonra. Eu pedi perdão para eles. Eu sentei tanto meu pai quanto a minha mãe. E gente, impressionante, a partir daquele dia, uma bênção alcançou a minha vida. Tudo que eu fazia eu não dava sequência. Parece que as coisas não davam certo.
Sabe quando não encaixa? Aquela tentativa e não dava certo. Desonra. E não é só desonra aos pais, mas às vezes você já desonrou pessoas. A Bíblia fala que Davi foi perseguido por Simei. Quando Davi estava sendo traído por Absalão, ele está fugindo de Jerusalém. No meio do caminho, Simei se levanta e começa a lançar pedras sobre ele e dizer assim: ei, Davi, bem feito. Bem feito, Davi. Você não fez isso com Saul, agora estão fazendo com você, tá vendo? Aquilo que você plantou lá atrás, Davi. E começou a lançar pedras. Davi, cabeça baixa, chega um guerreiro de Davi e falou assim: Sol, preciso de uma ordem, com a espada na mão. Deixa eu arrancar a cabeça dele. E Davi falou algo lindo. Davi disse assim: olha, deixa ele falar, quem sabe Deus vê a injustiça desse que está gritando e Deus tenha misericórdia de mim, da traição do meu filho. A Bíblia diz que quando Davi volta, que Absalão morre então no meio daquela rebeldia, quando Davi está voltando, o Simei está ali no meio do caminho, mas já era um outro Simei, ajoelhado pedindo perdão. E quando Simei pede perdão, Davi libera perdão. Mas quando Davi vai passar o legado para Salomão, Davi fala para Salomão: Simei, diminui o território dele. E eu vou te falar uma coisa: todo difamador, todo perseguidor tem o seu território diminuído. Todo homem e mulher de Deus ungido, ele vai prosseguir e vai fazer aquilo que Deus chamou ele para fazer. E eu quero declarar isso sobre a sua vida. Ninguém para aquilo que Deus está promovendo. Ninguém fecha a porta que Deus está abrindo. Ninguém destrói aquilo que Deus está construindo. Essa é uma verdade que você precisa se agarrar. E eu queria trazer, porque nesse mundo se fala o quê? Vá viver sua vida sozinho, fique sozinha. Eu queria aqui fazer uma pergunta: quem aqui não congrega em igreja física? Porque na sua cidade, lá no seu país, não tem igreja evangélica. Eu queria que você levantasse a mão bem alto para mim. Olha, nós temos algumas pessoas que não... Olha isso, gente. No mundo tem dito assim: olha, fique sozinho, se resolva sozinho, mas os céus não estão falando isso. Nós precisamos das pessoas. Quando nós nascemos, lembra do natural que revela o espiritual? Quando nós nascemos, a gente nasce, corta o nosso cordão umbilical sozinho e sai andando. Vocês viram a Antonella aqui hoje? A Antonella estava aqui dando testemunho dela. Gente, eu estava, ano passado eu não existia. Né? Ela não estava aqui desse tamanho, pegando o microfone e falando. Não, porque a Antonella ela vai precisar de um tempo de desenvolvimento, de crescimento. E a Antonella, se ela não tivesse alguém por ela, ela estaria aqui? Não, porque nós precisamos de pessoas. Então, na nossa caminhada de fé, nós precisamos de pessoas para nos ajudar. E existe uma mentira muito forte: eu não preciso de ninguém. Mas a Bíblia mostra ao contrário. Mostra uma Maria que precisou de uma Isabel. Mostra uma Noemi que precisou de Ruth. Mostra um Timóteo que precisou de um Paulo. E deixa eu te falar algo com amor. Se você rejeita as conexões certas, você atrasa o seu destino. E às vezes você rejeita por quê? Porque você está vacinada. Ah, não vou mais me envolver com amizade não, pastor, não dá certo isso aí. Esse negócio de amizade dentro da igreja. Você viu o que o pastor Juscelio falou hoje? Que a saúde de uma congregação depende muito da saúde do relacionamento das mulheres. Você pode ver, se tem um negocinho, é as mulheres, gente. Vocês viram que eu fui no presídio? Glória a Deus, né? Liberou para todo o Brasil. Lindo demais. Todo o Brasil. Em cada cela do presídio feminino do Brasil, vai ter um livro Mulheres Improváveis lá esperando. E eu fui no presídio e eu comecei a andar com a diretora do presídio, mais o superintendente, mais as mulheres, as agentes aprisionais caminhando ali comigo. E uma das coisas que... Espera aí que deixa eu arrumar isso aqui.
E uma das coisas que eu perguntei para elas, porque assim, do lado é a penitenciária masculina, do outro lado é a feminina. E aí eu perguntei assim para elas, nossa, lá no masculino deve ser assim difícil, né? Deve ter... Daí elas olharam para mim, não, mais difícil é a penitenciária feminina. Daí eu fiz aquela pergunta, por quê? Aí ela falou, porque a mulher é muito ruim com outra mulher. Parece que as mulheres têm prazer de espizinhar a outra, de criticar a outra. Os homens, eles se protegem mais do que as mulheres. E se você vê as brincadeiras dos homens, como é que é? Daí, seu barrigudo. Daí, seu careca. Eu fico chocada com os apelidos que eles dão um para o outro. Eu penso, se eles fizessem isso, se a gente fizesse entre as mulheres, ia dar muita treta. Acabou, tinha amizade que ia acabar. Imagina chamar a sua amiga, daí, barriguda. Ó, acabou, entendeu? Silenciosamente ela ia te cortar da vida dela assim. Ou talvez não tão silenciosamente. Mas o homem, ele fala isso, mas a grande verdade é que ele está brincando com aquele amigo, ele está... Mas nós mulheres, quando nos encontramos, é totalmente diferente. Ai, que linda que você tá. Ai, gostei do seu cabelo. Ai, que roupa bonita. Aí, às vezes, você gostou? Aham. Isso é mentira. Vou falar uma frase aqui para você, se prepara. Espera aí. Deixa eu só não me perder dessa palavra aqui. Eu anotei isso. Existem 2 tipos de pessoas perigosas. 2 tipos de pessoas perigosas. Aquela que não importa o que você faça, você está sempre errada. Não importa o que você faça para essa pessoa. Ela já definiu no coração dela que você não presta, que ela não gosta de você. E tudo que ela faz te irrita. A forma como ela respira começa a te irritar. Esse é um tipo de pessoa perigosa porque o peso e a balança dela já está adulterada, ela não é uma pessoa justa e honesta. Porque ainda que aquela pessoa que ela não vá assim tão assim, com a carinha dela, que não é alguém que ela se identifique tanto, mas ela sabe reconhecer as qualidades do outro. Então esse é o primeiro tipo de pessoa perigosa, aquela que não importa o que você faça, você está sempre errada para ela. E pode dizer, não adianta se justificar, é tudo pior. Quem definiu no coração a não gostar de você, não importa o que você faça. Sabe o que eu faço numa situação dessa? Eu até penso assim, nossa, a pessoa está perdendo a oportunidade de conhecer alguém tão legal como eu. É verdade, gente, eu não sou uma má amiga, é verdade. Eu tenho os meus defeitos, mas eu sou uma pessoa legal. Eu não sou má, eu não sou difamadora, eu não tenho prazer na maldade. E às vezes as pessoas não gostam pelo simples fato, às vezes, de ser uma mulher bonita. É verdade. Inveja. Mas, às vezes as pessoas, às vezes não aconteceu nada. E quantas amizades, eu posso até crer que tem isso aqui. Pessoas que você antes torcia o nariz, mas hoje é uma das suas melhores amigas. Porque depois que você realmente conheceu, você falou, nossa, nada daquilo que eu pensava. Porque a gente parece que rotula as pessoas. Mas sabe o que eu faço quando acontece isso? Depois de eu ficar acompanhando a pessoa, perder a oportunidade de ser minha amiga e de gostar de mim, de participar, né? Depois eu oro, eu falei, Deus, tira toda a resistência, né? Mas eu também entendo, gente, que algumas desconexões são pontuais de Deus. Né? Às vezes Deus não permite. E não é porque Deus não permitiu porque ela não vai ser bênção. Não, às vezes a gente não é bênção na vida dela.
Porque a gente também tem que sair do nosso pedestal. Entendeu? A gente também tem que entender que às vezes a gente não é bênção para o outro. E está tudo certo. Mas o outro tipo de pessoa perigosa é aquela que não importa o que você faça, você está sempre certa. Essa é tão perigosa quanto aquela que passa pano para você. Aquela que não tem coragem de falar para você quando você está errada. E você, escute, nós precisamos de pessoas que falem para a gente quando nós estamos erradas. Nós não precisamos de amigas que passem pano para a gente precisa de gente que fale assim, olha, você não, naquele momento lá, naquela hora, você perdeu uma grande oportunidade. Qual amiga? De ficar calada. A gente precisa. Sabe, olha, acho que você não deveria... a Bíblia diz para nós que a repreensão, ela no momento, ela não é tão boa. A gente meio que bebe amargo. Quando você toma algo amargo, com a cara que você faz... Aí vem na nossa cabeça assim... tipo, tá falando isso pra mim, por quê? Dificuldade de receber. Eu quero dizer para você que caia hoje as barreiras para a gente receber correção. Porque o Senhor vai nos corrigir através das pessoas que estão ao nosso lado. Eu não quero ser uma incorrigível. Eu não quero ter o coração fechado. Sabe, Davi tinha Natan, glória a Deus por isso. Natan chegou e falou assim, ó, você é esse cara. Você é essa pessoa. Então, fuja desses dois tipos de pessoa e seja a pessoa equilibrada. A pessoa que você não nem passa pano e também nem joga na cova, né? Saiba também lidar com as fraquezas das pessoas. Saiba lidar quando os outros erram sem desprezar. Saiba dar uma segunda chance. Saiba acreditar nas pessoas. Sabe por quê? Porque Deus não desistiu de você. Nós não somos perfeitas, nós também erramos, nós também falhamos. Eu estou aqui só pela misericórdia de Deus, não sei você. Eu não estou aqui porque eu sou a mais santa, eu estou aqui porque Deus me resgatou. Porque Ele me tirou de um lamaçal de pecado. Ele me arrancou, Ele acreditou em mim. Ele disse assim, olha, vem cá que ainda vai dar bom. Então, alguns conselhos que Paulo deu a Timóteo eu quero trazer aqui. Primeiro, coloque a sua vida em ordem. Coloque a sua vida em ordem. E eu falo muito no caso de Isabel sobre as prioridades. Quem não estabelece prioridade vive apagando fogo de emergência. É guiado pelas circunstâncias. É guiado pela carência. Porque se você é carente, você vai ser uma presa fácil para manipuladores. E uma presa fácil para se perder do propósito de Deus para a sua vida. Porque se Deus falou assim, filha, vai para o caminho A, e a tua turma está indo para o caminho B, e você é carente, você quer fazer parte de uma turma, não quer ficar excluída, mas você sabe que você tinha que estar no A, você está lá no B, cheia de gente, mas se sentindo vazia. Quando você estabelece prioridade, você vai dizer para o grupinho B, olha queridos, gostaria tanto de estar com vocês, mas é que Deus me deu uma missão lá no grupo A, estou indo para lá. Isso é ter prioridade. Isso é ter organização, ter a vida em ordem. Timóteo, você vai anotando aí, Timóteo 4,15, eu acho que é 1 Timóteo, se eu não me engano, 4,15. Você pode ir anotando, porque eu vou ganhar tempo aqui. Diz assim, ó, seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Quando você se organiza, e quando você se dedica, e olha a palavra que ele usa aqui, quando você é diligente, e você se dedica inteiramente àquilo que é sua responsabilidade, vai haver um progresso tão grande em você que todo mundo vai ver. Mas por que a gente está perdida? Porque a gente quer agradar os outros. Porque às vezes a gente também tem aquela síndrome da boazinha que a gente quer dar conta de tudo. Não sei se você já viu, tem mulher que ao redor dela, ela só junta gente dependente dela.
Tem mulher que não consegue ter amiga melhor que ela, mais resolvida que ela, mais bonita que ela, mais inteligente que ela. Eu vou dizer, tem amigas assim, que estão na sua frente, porque você vai ser puxada por ela. Lembra de uma coisa? Quando Deus chama Elias, a capa quem para quem está perto? Quem estava perto? Eliseu. Quando Deus levanta uma mulher para um próximo nível, uma capa cai daquele nível sobre quem está perto. E você está, às vezes, lutando contra algo que Deus quer fazer. Quando você define, quando você é diligente, dedicada, você não é fácil ser manipulada. Você sabe o lugar que você precisa estar. Você não é levada pela sua emoção. Posso ouvir um amém? Vocês estão tão quietos. É que a mãe está com o chinelo na mão, né, Gala? Mas seja diligente naquilo que é sua responsabilidade. Vou falar. Se você pode, faça uma faculdade. Posso ouvir um amém? Se você pode, volte a estudar. Quem sabe Deus vai te batizar com amor sobre uma situação. Hoje a gente tem visto o quanto Deus tem usado as psicólogas nesse tempo. Onde o inimigo tem atacado nas mentes. Tem psicólogas aqui, gente? Graças a Deus pela vida de vocês. E tantas outras que eu acredito que estão aqui que irão se formar, amém? E tantas outras profissões que são bênção. Às vezes a gente foca muito dentro da eclésia e é uma bênção, mas não existe vida secular e vida dentro da igreja. A nossa vida é uma só. Aquilo que nós fazemos é culto a Deus. Quando você limpa a sua casa, você está cultuando a Deus. Quando você está no seu trabalho, você está cultuando a Deus. Quando você está lá com o seu marido, você está cultuando a Deus. Quando você está aqui na igreja, você está cultuando a Deus. A sua vida é um culto. Não existe separação. Então, quando você põe em ordem a sua vida, porque a gente vive numa geração que a gente tem rede social, a gente tem a pressão, a gente tem a comparação, a gente tem 1000 possibilidades. Sabe qual é o pior momento de a gente fazer uma escolha? É quando a gente tem muitas opções. E é por isso que às vezes Deus nos deixa sem opções, para a gente não ter escolha. A Bíblia fala em Oséias, o Senhor fala através de Oséias para Israel, dizendo assim: Israel, eu tive que colocar espinhos no teu caminho, para que você fosse, e que você se chegasse para mim novamente. E eu imagino o que é pôr espinho no caminho. Ele está indo para cá, é espinho, ai, está machucando, vem para cá. Vai para cá, é espinho. Às vezes as desconexões e as nossas dores estão nos empurrando para Cristo. Deus vai colocando espinhos no nosso caminho para nos levar para a verdade. E por favor, seja uma mulher organizada. Algumas de nós aqui tivemos mães super organizadas. Você teve uma mãe exigente. Filhos de mãe exigente tendem a ter muito sucesso. Porque a pessoa já sabe lidar com a pressão já desde pequeno. Lá em casa eu exerço a pressão um pouco diferente. Eu não sou muito exigente, mas eu sou mais encorajadora. Eu faço elas acreditarem. Até eu comentei, eu não sei se eu comentei, eu coloquei elas botei as duas. A Vitória mesmo casada. Eu falei, Vitória, vai fazer aula de tênis com a Isabela. Para vocês ter um esporte, ter saúde. E as duas estão há um mês de aula, gente, nem isso. Teve um pequeno torneio na escolinha delas. Olha a mãe babona falando. E antes de ontem elas me ligaram de vídeo. As duas ganharam na categoria delas o título de rainha, sem nem saber jogar. Mas por quê? Porque eu vi vocês vão conseguir. Vocês vão ser mulheres notáveis nessa terra. Eu gerei, foi a águia, pode voar. E é tão lindo como que eu vejo o encorajamento das mães impulsionando os filhos. Porque a Bíblia fala que nós somos guiados pela nossa vida de pensamento. Como nós pensamos, assim nós somos.
E sabe por que que você não desfrutou de muitas coisas ainda? Porque você se vê muito pequena. E Deus está falando para você hoje: filha, eu te fiz para você voar. Eu fiz você para ser notável. Se você não teve uma mãe que te disse isso, eu estou te dizendo hoje. E daqui a alguns dias você vai me dizer: pastora, torneio, nem estava assim, ó, tua rainha. Então, organize a sua vida. E a pergunta, às vezes, que você vai precisar responder é: por que Deus me chamou? Sabe, é tão importante que você um dia sente sozinha, você e Deus. Talvez pegue o seu café, pegue sua bebida favorita, pegue a sua Bíblia. Senta num lugar. Se você tem acesso a ver o mar, água, sei lá, na natureza, senta lá e faz essa pergunta para Deus: Deus, talvez eu caminhei até aqui sem entender muita coisa, mas agora fala para mim, por que o Senhor me chamou? Traz ao meu espírito, revela dentro de mim, traz essa realidade, porque quando você entende o seu propósito, é muito mais fácil se organizar. Porque você sabe que você é filha. Primeiro título da sua vida é ser filha. Porque hoje a gente tem um perigo muito grande, que é o perigo de parecer, mas não ser. E parece que as pessoas hoje só se satisfazem em parecer do que ser. Está aí a era dos photoshops, né, gente? Dos filtros que usamos nas redes sociais. Eu mostrei um filtro para uma amiga minha, ela assim: agora eu sou essa aqui, ó. Eu não sou mais essa pessoa aqui. Não sou essa pessoa aqui. Quando eu me apresentar, eu vou mostrar o filtro. Mas não, a verdade é que às vezes a gente gosta de parecer, mas Deus quer que a gente seja. Então coloque a sua vida em ordem. Talvez coloque seus estudos em ordem. Coloque a sua casa em ordem. Como é que estão as suas gavetas? Seu guarda-roupa. A sua casa. Será que quando chegar na sua casa é fácil de achar alguma coisa ou é, meu Deus? E eu posso dizer para você que ter pouco não é sinônimo de licença para ser sujo e desorganizado. Eu sempre ministrei em bairros carentes, sempre. E uma vez me chamou muita atenção. Lá na favela, no canto da favela. Um barraco muito simples. 2 latas de tinta na porta da casa, simulando vasos com flores. Dentro de casa, impecável. Cheirinho de bolo. Então, não espere ter a estação ideal. Não espere ter a casa ideal, o carro ideal, a vida ideal para ser organizada. Se organize hoje. Porque você se organiza, você sinaliza ao céu que você está preparada para receber mais. Segundo, ame a sua família. Sim, isso importa muito. Eu sei, a família não é perfeita, mas ame ela. 1 Timóteo 3,4 diz assim, Paulo fala: pois se um homem não é capaz de liderar a própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? E eu quero trocar aqui e dizer, se uma mulher não é capaz de liderar a própria casa, a família, como ela poderá cuidar das coisas que Deus colocou na mão dela? E eu já vi tanta gente desorganizada e tentando organizar a vida dos outros. Eu acho que tem coisas que precisam ser coerentes, não é? Uma nutricionista, de verdade, uma nutricionista, ela tem que mostrar nela, não é? Os efeitos daquilo que ela acredita que ela ensina. Concorda comigo? Não tem como, porque vai trazer uma credibilidade, funciona com ela. Outro dia eu recebi lá no direct alguém assim, faço você ganhar 100 mil seguidores em uma semana. Sabe aquelas coisas? Eu falei, oh meu Deus, a gente não entra nesse barco, né? Com tais estratégias. Aí eu fui olhar para ver o perfil, 2.000 seguidores, não funciona para ela. Entende? Eu digo assim, a gente está cheio de gente que parece ser, mas não é. Então Paulo está falando, olha, se você não consegue fazer lá na sua casa, no pouco que você tem, você não vai fazendo muito.
Seja fiel no pouco, que Deus vai te colocar no muito. E se você não aprende a amar dentro de casa, você não consegue sustentar nada fora dela. Porque às vezes a gente assim, é grossa dentro de casa. Grossa. Tomou porque quis. Aí a gente fecha a porta, se arruma e sai. É a flor do deserto. Aí vai lá. Ai, amiga, sério. Ai, não fala assim com o teu filho. Lá tá lá o teu lá estirado. Não fala assim. Tá lá o teu filho traumatizado. Não fala assim, amiga, né? Ai, não trata o teu marido desse jeito. Não, gente. Porque a máscara cai, a gente mostra quem a gente é. Ninguém sustenta um personagem. Uma hora ou outra você vai esquecer que você está naquele papel. Então amar não é um sentimento. Você vai sair pulando daqui assim, ó. Ai, eu amo a minha família, eu amo ela. Não é isso. Eu amo vocês. Não. Porque amar é honrar. Amar é respeitar. Amar é permanecer. Amar é acordar, às vezes, na madrugada, por um choro de um filho. É muitas vezes o seu marido não... Igual hoje, gente. Eu vou falar hoje. Vou falar. Estou lá no hotel, pronta já. Vamos. A Tupi que está esperando ali, a Van esperando a gente para vir. Vamos. Cadê a minha... Ele assim, cadê a minha polo azul que eu comprei de linha? Eu falei, Telmo, quando tu pegou a bolsa, o que tu fez com ela? Eu já estava. E o pessoal no grupo, galera, vamos descendo. E meu nível de paciência, tudo, descendo rapidamente. Eu falei, Deus me ajuda. Aí ele assim, não sei. Eu disse, como tu não sabe? Daí eu já procurei por tudo. Daí ele se dirigiu para a minha mala, toda organizada, toda dobrada. Ele começou a fazer assim com as minhas roupas. Eu falei... Assim, ele não sabe o que ele está fazendo. O perigo que ele está correndo, Deus. E eu falei, larga a minha mala, deixa que eu veja. Não estava na minha mala. Aí eu falei, tu tem certeza que tu procurou aqui no guarda-roupa aqui? Com toda... Aí eu fui, então deixa eu ver. Pendurada, eu falei, é essa? Aí ele... gente, é só na minha casa isso, gente. O que é? É uma leseira? Os homens aí me explicam, o que é? É uma preguiça de procurar? Aí nessa hora que a gente tem que amar. E dizer assim, vamos descer, não tem problema. Vamos descer. O amor exige paciência. Já leu Coríntios sobre o amor? Ele não se ira facilmente. Então amar é um desafio. Mas eu posso dizer que não tem nada mais lindo que o amor, gente. Vale a pena a gente amar as pessoas. A gente está muito sem paciência. Tem mulheres que carregam duas personalidades. Uma quando elas estão andando na rua e outra quando elas estão dirigindo. Compartilho dessa situação. A Bela chegou para o Telmo e falou assim, pai, eu estava andando com a mãe de carro, né? Aí tinha um cara que não entrou no lugar certo. Sabe o que a minha mãe disse? Ô, meu filho! Aí eu falei, ainda bem, né, Deus, que eu disse isso para ele. A gente está muito sem paciência com as pessoas. Quer ver? Para testar a paciência é uma conferência dessa aqui, ó. Deixa alguém furar a tua fila. Foi carne ou sangue que me revelou, né? Gente do céu. Vem pra fora, assim, ó. Aí você está aqui cantando aquelas músicas, né, bem linda. Nós cantamos qual hoje, pela manhã, aquela...
Se eu não tenho a ti, não tenho. Aí vai lá para fora. Já furando a fila. Ah, Jesus. A amiga que ronca no quarto. Para mim não falar de outras coisas aqui, né? Vou te dar um conselho, tá? Reconheça quem ronca, coloque junto. Vai ser uma sinfonia, uma orquestra. Terceiro, eu vou falar uma coisa para você que ninguém vai fazer por você. O terceiro ponto, cuide de você. Ninguém vai fazer isso por você. 1 Timóteo 4,16 diz assim: fique atento ao seu modo de viver, a seus ensinamentos, e permaneça fiel ao que é certo, e assim salvará a si mesmo e aqueles que ouvem você. E essa parte que ela é muito prática, tá? Porque ninguém vai viver a sua vida por você. Por isso, para de olhar para a vida dos outros, de ficar se metendo na vida alheia, e vai viver a sua vida. Vive a sua vida. Eu acho que assim, que a nossa vida já carrega tanta coisa, não dá tempo de olhar para outra vida. Gente, quem tem tempo, eu fico admirada de quem vai lá pro Instagram comentar coisas da vida dos outros que a pessoa nem conhece. Meu Deus, que tempo que a pessoa tem? Não dá tempo, gente. Se a gente está comprometida, construindo, indo para frente, não vai dar tempo. E ninguém vai viver a sua vida por você, ninguém ora por você o que você deveria orar. Ninguém cuida do seu corpo por você como você deveria cuidar. Ninguém protege a sua mente por você como você deveria proteger. E sabe por que tem muita gente cansada, sobrecarregada, esgotada? Porque está olhando para o marido e para os filhos, dizendo assim: eles não vão perceber que eu estou cansada. Eles não vão perceber, eles vão pedir mais. Não vão perceber. Você faz surpresa para eles de aniversário. Quando chega no seu aniversário, eles olham para você assim: o que nós vamos fazer? Não é assim? O seu marido está doente, você vai lá, tira lá, né, do bis, lá o remédio, entrega na mão dele. Você está doente, mas ele nem percebeu. E as 3 causas é corpo negligenciado, alma sobrecarregada, pessoas erradas por perto, gente negativa, você vai entrando num cansaço. Quem cuida do acesso que as pessoas têm em você é você. O acesso quem dá é você. Você vai precisar parar para cuidar. Paulo disse para Timóteo: cuide de você mesmo. Tenha cuidado de ti. Sabe, eu já falei sobre isso, mas quando eu entrei na perimenopausa, eu não sabia o que era isso. Que a gente ficava, que tinha névoa mental, que a gente ficava esquecida, que a gente ficava mais irritada do que a gente já era. Eu não sabia dessas coisas, sabe? Eu fui entrando meio assim, que a gente ficava com insônia. É verdade, gente. E se a gente não dorme, a gente não produz um monte de hormônio e não descansa. Ninguém vai fazer o exame de sangue que você tem que fazer para saber se você está com diabetes. E eu já vi tanta mulher jovem, com um futuro incrível, padecendo em UTI, entubada, porque não cuidou de coisas simples. Ai, Deus, eu te amo, e dele comer açúcar. Ah, Senhor, e o trigo, e o glúten dele, que dele. E vai comendo, e vai comendo, e vai. Pelo amor de Deus. Eu estava 20 quilos, há 2 anos, 20 quilos a mais do que eu estou. Quando eu vejo as minhas fotos antigas, eu penso: meu Deus, 20 quilos a mais. Toda inflamada, pela graça de Deus. O Senhor foi me ajudando no controle. E hoje, gente, tem monjar ainda hoje. Ai, eu não uso monjar. Monjar faz mal. Mas assim, ó, a obesidade também faz mal. Né? Vai para um médico direitinho lá, mas se o médico prescrever, se for
Né? Não faz sozinha, não existe automedicação. Faça com médico, um tratamento. Mas vale a pena. Se cuidar, cortar o açúcar, tirar ali o glúten. Alimentos que vão inflamar, que vão destruir o seu corpo. Mordomia com o corpo também é espiritual. E você vai viver mais ainda. Posso ouvir um amém? Em nome de Jesus. Cuide de você. Em quarto lugar, ame as pessoas, mas com limites. Ame as pessoas, mas coloque limites. 1 Timóteo 1,5 diz assim, o alvo da minha instrução é o amor, que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé sincera. E ainda ele diz, e alguns, porém, se desviaram dessas coisas e passam o tempo em discussões inúteis. Timóteo, Paulo está falando assim, o alvo da instrução é o amor, que não é um amor irresponsável, um amor focado no prazer, que tudo pode. Não, é um amor que vem de uma consciência pura, de uma pessoa íntegra. E amar também é dizer não. Amar não é dizer sim para tudo. Tem gente que está aqui hoje que não sabe dizer não, por isso que está cansada, está frustrada. Porque acha que amar é agradar. E às vezes o auge do amor está quando você pode dizer não para aquela pessoa. Quando você limita. Eu lembro quando nós começamos a trabalhar com a comunidade carente, eu fui tão enrolada, gente, de dar dinheiro para pessoas que foram comprar drogas e diziam que era para comida. De eu dar cesta básica, e uma vez eu dei uma cesta básica para um homem que chorou, contou uma história triste, eu acreditei, entreguei a cesta básica na mão dele, há anos atrás. E aí uma criança veio, tia, sabe aquela cesta básica que as crianças, elas contam tudo, né? Sabe aquela cesta básica que você deu? Eu falei, ele está lá vendendo na boca de droga. Que ele quer droga. Descobri que tinha, lá no bairro carente, que as pessoas que vendiam droga, elas tinham um mercadinho só de coisas que elas compravam. Eles mesmos revendiam. Hoje lá na aba social, o dia que você for no Brasil, você faz uma visita lá em Criciúma, por favor. E coloque lá na sua agenda, se organize para conhecer a aba social. É tão incrível como Deus, a gente vai se organizando e Deus vai nos ensinando, que Deus deu hoje uma equipe técnica para analisar caso por caso. E não só entregar na mão o peixe, mas ensinar também aquela família a pescar. Então, amar também precisa ser com limites. E limites são saudáveis para você e para outra pessoa. Porque quando você não ama sem limites, você vai virar uma cobradora da outra pessoa. Ah, mas aquele dia eu estava tão cansada e eu mesmo assim fui. Pois é, mas eu não te pedi para que você fosse cansada. Os limites são bons porque eles nos protegem. Estão comigo? Em quinto lugar, não abandone o que Deus colocou em você. 1 Timóteo 4,14 diz assim, não descuide do dom que recebeu por meio de profecia, quando os presbíteros impuseram as mãos sobre você. Dedique total atenção a essas questões. Entregue-se inteiramente às suas tarefas, para que todos vejam seu progresso. Não negligencie o dom de Deus na sua vida. Não negligencie. Não importa para onde Deus aponte, para onde Deus leve você, não negligencie o dom que Ele colocou em você. E não negligenciar é fazer com que esse dom cresça, é dar atenção a isso. E eu quero que você feche os olhos por um momento agora. Eu queria que você perguntasse para o céu, para o Senhor, Senhor, qual é o meu dom? O que é que o Senhor colocou em mim, Pai? O que é que eu sei fazer que não é natural, Deus, é o Teu Espírito? Qual o meu dom? E agora faça mais uma pergunta para Ele, Pai, como eu posso ser responsável por esse dom, não sendo negligente, mas honrando o presente que o Senhor me entregou? O que eu posso fazer para não negligenciar? Para dar total atenção àquilo que o Senhor colocou na minha mão. Amém.
o Senhor vai te responder. A fé, ela é prática e simples, tá? Se você praticar orando, você vai receber muitas respostas. Tem muita gente aqui que já sentiu vontade de desistir, estou mentindo? Vontade de sumir, também já deu? De pegar uma estrada reta e seguir, assim, ó. Né? Onde essa estrada vai dar, não sei, mas dá vontade. Vontade de viver uma vida mais fácil, não deu? Mas deixa eu te lembrar, mesmo essas vontades, o chamado de Deus pulsa aí dentro. E você não pode ignorar que Ele continua te chamando hoje. Não dá mais para desistir, gente. Não sei se já falaram isso para você. Mas não dá. Você pode fugir do chamado, mas você não vai ter paz longe dele. Porque o chamado, ele vai ficar te chamando. Mas o chamado também te sustenta, ele direciona e ele dá sentido. E hoje Deus está chamando nós para organizar a nossa vida. Parar de viver de aparência. Escolher melhor as nossas conexões. Cuidar de nós mesmas. E voltarmos para o propósito. Você não precisa ser tudo. Você não precisa dar conta de tudo. Você não precisa estar em todos os lugares. Mas precisa ser fiel ao que Deus te chamou para ser. Eu posso ouvir um amém? Eu queria que você ficasse de pé. E hoje eu liberei a equipe de louvor para descansar. Mas é bom que algumas entregas sejam sem fundo musical. Porque eu estou falando, essa comida que eu dei aqui é uma comida bem grossa. E você vai dar conta de digerir ela. Mas para o que nós vamos viver daqui nos próximos anos, não dá mais para ser superficial, gente. A gente precisa de profundidade, a gente precisa de verdade. Aí você pensa assim, mas eu não me encaixo porque falta tanta coisa. Bem-vindo ao clube, eu também. Tem muitas coisas que eu não alcanço, mas sabe que eu faço o que Paulo um dia disse. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu avanço e coloco os meus olhos para o alvo, que é Cristo, é para lá que eu vou. Sabe o que eu estou fazendo? Eu estou melhorando dia após dia. Se eu caí ontem, eu vou sacudir a poeira, eu vou me levantar outra vez. Deus não está procurando mulheres ideais, Ele está procurando mulheres reais, de verdade. Talvez a oração mais sincera que você possa fazer para Deus hoje é falar, confessar com a sua boca como está seu coração. E dizer assim, Deus, está difícil. Eu preciso pôr em ordem a minha vida, eu preciso trazer essa transformação para dentro de mim. Eu quero que você comece a orar agora a Deus sobre isso, que você busque a Ele. Que você fale com Deus agora. Que você possa pedir para o Senhor, Senhor, traga essas instruções de Paulo a Timóteo para a minha vida. Deus, eu quero guardar no meu coração. Eu desejo, Senhor, ser uma mulher mais segura. Uma mulher, Senhor, que termina aquilo que começou. Uma mulher, Senhor, que não faz as coisas nas emoções ou empolgada, mas uma mulher que cumpre a tua vontade. Uma mulher que anda contigo. Senhor, assim como naquela cruz não tinha canções na hora da entrega, hoje aqui à tarde, Pai, nós nos entregamos a Ti. Nos entregamos mais uma vez e reafirmamos a nossa aliança contigo. Nos leva a ser parecidas contigo, nos leva a sermos mais responsáveis. Deus, a termos o coração igual ao teu, a sermos mulheres inteligentes, mulheres que caminham para frente, encorajadoras, mulheres leves. Senhor, arranca do nosso coração toda a amargura, toda a inveja, Deus. Oh Deus, todo espírito de competição. Em nome de Jesus, Senhor, traz cura no meio das mulheres. Pai, entre nós, que nós possamos olhar uma para a outra, não como rivais, mas como amigas, como companheiras, Pai, nessa jornada, Deus. Oh Deus, nós não fomos chamadas para competir, mas para completar uma outra.
Deus, eu declaro cura nos relacionamentos aqui entre as mulheres, nas denominações, nas igrejas, Senhor, nas empresas, nos relacionamentos, Pai. Traz cura, quebra todo orgulho, Pai. Traz ao nosso coração a humildade sincera, Senhor. No poder do nome santo de Jesus. Amém. E amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia. Profeticamente, eu queria que você virasse aí para algumas pessoas e falasse: eu tenho um compromisso de amor com você. Eu não vou te deixar no meio do caminho. Fala isso para ela: eu tenho um compromisso de amor contigo. Eu quero ser uma mulher diferente. Fala isso. Você não está sozinha. Desculpa aquela hora na fila, fala para ela. Desculpa qualquer coisa. Fala assim: desculpa. Desculpa. Ó, deixa eu falar. A próxima turma do Casa de Isabel vai abrir em breve. Eu vou pedir para eles colocarem lá nos meus stories um link para você colocar o seu nome numa lista de espera, para você estar com a gente, amém? Se você que quer estar dentro dessa casa, ser abençoada, em nome de Jesus. E eu queria chamar aqui, a Fran falou que tem alguma coisa, eu não sei o que é, vem cá, Fran. E depois eu vou fazer algo. E eu vou pedir para vocês assim, organização nisso, né? Mas eu quero bater foto com as alunas, daí não é as convidadas, dos países. A gente vai fazer fotos, então é das alunas do Casa de Isabel dos países. Amém? E aí depois eu desço aqui e vou ter um tempo com todo mundo aqui até o meu horário permitir. Então, se vocês já quiserem se organizar, vocês que são dos países, pegar a sua bandeira, a gente vai bater fotos juntas e pedir já, pedir para um fotógrafo se organizar para tirar as fotos. Pode tirar. Meninas, olha, vocês vão se organizando os países por aqui, por esse lado, tá? As meninas vão direcionando vocês aqui, desse lado, tá? Eu quero falar que eu quero aproveitar que a minha voz está maravilhosa. Cadê? A gente preparou um vídeo de homenagem para ti. Lembra do vídeo do ano passado que eu falei que estava gravando em várias línguas de várias nações? A gente conseguiu fazer esse vídeo esse ano. E a gente quer apresentar esse vídeo para ti, para tu ver aonde que o Casa de Isabel alcançou. Hoje eu quero falar do Casa de Isabel. Essa casa que é tão especial para mim. Algo que nasceu lá atrás, no sul de Santa Catarina, e que hoje atravessou fronteiras e tem alcançado mulheres em diferentes nações. Algo que foi desenhado no coração de Deus e que o Senhor usou você, pastora Viviane, para nos alcançar com essa casa que tem sido igreja para mulheres que sofrem a solidão da imigração. Aqui nessa casa nós temos encontrado acolhimento, carinho, colo. Obrigada por ser obediente à voz do Senhor, por fazer com excelência aquilo que o Senhor confiou nas suas mãos. E hoje, com muito carinho, nós queremos te mostrar um pouquinho daquilo que o Casa de Isabel tem alcançado. Olá, pastora Viviane, é com muito gosto que estou a gravar este vídeo para lhe dizer que eu sou muito grata a Deus pela sua vida e pelo Casa de Isabel. Eu sou aluna da turma 3 e o Casa de Isabel ultrapassou fronteiras e chegou até aqui, a Portugal, a Santa Maria da Feira. Eu costumo dizer que o Casa de Isabel, para mim, representou uma rampa de lançamento de crescimento espiritual como esposa, mãe e filha de Deus. Não tem ideia das vidas que tem transformado e das famílias que tem também restaurado através desta mentoria de mulheres. Então eu quero lhe dar um grande beijinho e dizer-lhe que eu sou muito grata a Deus pela sua obediência aos planos de Deus. Obrigada.
Hallo, Pastorin Viviane. Ich bin Gott dankbar für dein Leben und für das Haus Isabels. Ich bin aus dem 12 und das Haus Isabels hat schon Grenzen überschritten. Und ich sogar hier in Deutschland angekommen. Vielen Dank, dass du ein Teil davon bist, was Gott gerade in meinem Leben verändert. Tschüss! Hi there, my name is Andrea and I live in London, England, part of the United Kingdom, and I am delighted to be here just to say thank you, God, for the life of Pastor Viviane Martinello. And I am so, so grateful, all of us, we all are as students, right? For Elizabeth's house. We love Elizabeth's house. God bless you, Martinello's family. We love you guys and we pray God's blessing over you. Take care. Lieber Gott, ich danke dir für Viviane Martinellos Leben und Isabel Hause. Liebe Pastorin Viviane, ich möchte für Ihr Leben und für das Haus Isabel, Casa de Isabel, herzlich danken. Ich gehöre zur Gruppe 19 von Casa de Isabel und ich möchte sagen, dass das Haus Isabel Grenzen überschritten hat und sogar hier in Wien Menschen erreicht. Wir sind sehr, sehr froh, dass wir Teil von Casa de Isabel sind und wir möchten uns herzlich danken, dass du ein Teil dessen bist, was Gott in unserem Leben macht. Gott segne dich reichlich. Alles Liebe. Bye. Hello, Pastor Viviane. I'm so grateful to God for your life and for Casa de Isabel. I'm a part of class 11 and I would like to share that Casa de Isabel has crossed borders and research all the way to Orlando, Florida in the United States. Thank you for answering God's call and dedicating your life to transform so many women with love, faith, and purpose. May God continue to spread your name throughout the world and expand the beautiful mission even further. And who knows, maybe at the future 10 event, we'll have the joy of welcoming you here in the United States. With love. Bonjour, Pasteur Viviane. Je tiens à remercier Dieu pour votre vie et pour la maison d'Isabelle. Je fais partie du 10e groupe. La maison d'Isabelle, elle a franchi les frontières et est arrivée jusqu'ici, en Suisse. Merci infiniment de faire partie de ce que Dieu intend d'accomplir dans ma vie. À bientôt! Pozdrav pastora Vivi, ja želim reći hvala Bogu na svoj životu i kuća od Izabel. Ja sam 10. razreda. Kuća od Izabel je presla i granice i stigla u Croatia. Puno vam hvala što ste dio onoga što Bog čini u moju životu. Volim te y Bog te blagoslov. Hola, Pastora Vivi. Quiero dar gracias a Dios por tu vida y por la casa de Isabel. Yo soy alumna del grupo 2 y es muy bonito poder ver cómo la casa de Isabel ha cruzado fronteras y ha llegado hasta aquí, a España. Gracias por tu entrega, por tu obediencia al Señor y por formar parte de todo lo que Dios está haciendo en mi vida. Te queremos mucho. Hallo, Pastora Viviane. Ik wil graag God bedanken voor uw leven en voor Casa de Isabel. Ik maak deel uit groep 14 en Casa de Isabel heeft grenzen overschreden. Het is in België aangekomen. Bedankt dat u deel uitmaakt van wat God aan het doen is in mijn leven. En ik hoop op één dag dat we de conferentie Attenda ook in België mogen verwelkomen. God zegen jouw leven en van jouw familie. In Jezus' naam. Amém. Casa de Isabel, em diferentes nações, mas pertencentes a uma só casa.
Eu trouxe aqui a bandeira do Brasil, representando aquilo que nasceu lá no Brasil, que seria um retiro, e que a gente nem imaginava o que o Senhor ia fazer. E hoje a gente poder ver um pouquinho, que a gente sabe que tem muitos outros países que o Senhor alcançou, através do Casa de Isabel. E a gente queria mostrar o quanto a gente é grato a Deus pela tua vida, e a gente trouxe de uma forma muito simbólica, para que tu possa ver todas as bandeiras dos países que o Senhor já alcançou. E a gente queria, na verdade, que as nações te abraçassem. Um dia o Senhor falou que ia te dar nações e tu nunca imaginou o que o Senhor faria. E hoje nós estamos aqui para que tu possa ver com os teus olhos o que o Senhor fez e está fazendo. Pode vir. Fico aqui ou deixo? Pode descendo por aqui, tá? Não tem problema, tem mais trigo. Tem mais trigo. Uma abundância. Bota aqui em cima de mim. Alemanha, gente. Vamos aplaudir a Alemanha. Luxemburgo. Angola.
Suécia. França. Áustria. País de Gales. Holanda. E agora essa de todas as nações. E quando eu pensei em algo para te dar, eu falei, Senhor, o que eu vou dar para a Vivi? É tão difícil. E o Senhor foi muito claro e colocou no meu coração para mim te dar um feixe de trigo. Porque trigo representa a colheita. E eu acredito que isso aqui representa a colheita de um pouquinho das sementes que tu plantou, porque eu creio que o Senhor vai fazer muito mais. Quando eu fico nervosa, eu esqueço as coisas, então eu anotei uma mensagem para me falar para ti. Gente, a minha voz não é assim, tá? Eu tô rouca. Eu escrevi para ti. Pastora Vivi, você que muitas vezes consegue dar nome aos nossos sentimentos, aqueles que nós nem mesmo sabemos como chamá-los. Você que nos adotou como filhas, e é assim mesmo que nós nos sentimos. Você que é colo nos dias difíceis, é abrigo quando nós estamos cansadas. É direção quando nós nos sentimos perdidas, e é a voz que nos lembra quem somos quando nós esquecemos. Para muitos de nós, especialmente as que vivem longe de casa, você se tornou uma família. O Casa de Isabel se tornou um grande lugar de pertencimento, um lugar seguro para estar. E por isso, hoje nós estamos aqui. Porque o que seria somente um retiro, lá em Criciúma, se transformou em algo muito maior do que você imaginava. Deus expandiu essa casa, atravessou fronteiras e está em diferentes nações. Se tornou igreja para muitos de nós. E hoje estamos aqui com você, para que você possa ver aonde essa casa chegou. Obrigada, obrigada pelo teu sim. Eu vou contar só um pouquinho de como foi que eu conheci a Vivi. Todo mundo acha que eu sou de Criciúma, mas eu não sou de Criciúma. Eu conheci a Vivi depois de uma receita de bolo. Eu estava vendo uma receita de bolo no YouTube e passou para um vídeo teu. O nome do vídeo era bem antigo, era De Volta para Casa. E o Senhor, naquela época, estava me chamando de volta para casa. E eu, meu Deus, quem é essa mulher? Comecei a maratonar todas as tuas ministrações. Depois passei para a do pastor Telmo. E te mandava mensagem. Naquela época, tu conseguia ver no Instagram. E Deus nos conectou de uma forma linda. Se eu for contar para alguém como que o Senhor me conectou a ti, não tem como explicar, porque as coisas de Deus, elas não se explicam. E lá em Londres a gente se conectou e tu falou, Fran, tu me ajuda no Casa de Isabel. E, gente, eu quero falar aqui sobre o coração da pastora Vivi. Eu acredito que tem pessoas aqui que estavam na primeira reunião do Casa de Isabel na Inglaterra. Éramos bem poucas. Estava na pandemia, muitas tinham desistido de ir.
E ali naquela sala tinha mulheres bem vestidas, mulheres que falavam outras línguas, e eu estava me sentindo tão pequena ali. Eu estava de calça jeans e de moletom, vou chorar. E eu sentei afastada, porque eu falei assim, eu estava esperando você escolher alguém. Quando tu falou, eu preciso de alguém para me ajudar no Casa de Isabel na Europa. E eu fiquei esperando tu escolher alguém, porque ali tu poderia escolher quem tu quisesse. E tu sabe que tu poderia ter hoje te ajudando quem tu quisesse. E tu olhou para mim e eu disse assim, se tu quiser traduzir um português maldizido do Pernambuco, eu estou aqui. E tu falou assim, Fran, tu me ajuda no Casa de Isabel, e isso revela muito teu coração. Tu escolheu ali a mais improvável, a oração que tu fez por mim. Foi Deus falando que Ele lembrou de mim, que Ele me viu. Então, de fato, tu é uma mulher que entende mesmo aquilo que Deus está apontando. Tu viu em mim o que eu não consigo ver. Tu viu em mim tu acredita em mim mais do que eu mesma. E eu quero te agradecer por confiar algo tão lindo, porque eu sei que é muito lindo e precioso. Eu sei o quanto o Casa de Isabel é preciosa para ti. E eu me sinto muito honrada por tu me deixar fazer parte. E para mim é um presente fazer parte do Casa de Isabel. Obrigada. Aleluia, meu Deus, gente. E a Fran, ela foi aluna do Casa de Isabel, posso contar, né? De uma maneira, ela mandou mensagem dizendo assim, no direct, eu tô com meu bebê, eu ganhei o bebezinho agora, tinha 40 dias, eu acho. Eu acompanho todas as tuas ministrações, mas eu não tenho dinheiro para pagar o Casa de Isabel. Mas eu quero só dizer para você que eu fiquei feliz. Ela falou, né? Eu não estou trabalhando, só o meu marido que trabalha. Mas eu fiquei feliz de ter o Casa de Isabel. E eu falei para ela, não, eu vou te dar de presente o Casa de Isabel, ninguém fica de fora. Eu falei para ela. E aí dei presente e tal. E aí, quando chegou lá em Londres, eu falei isso. Eu falei assim, olha, uma das primeiras alunas da Europa foi uma pessoa que eu dei, que tinha ganhado bebê. E ela, sou eu, pastora, lá no meio. Aí eu falei, não tinha como Deus se conectar, né? Que aquela mulher, aquele dia me chamou muito a atenção, dizendo, olha, eu não posso, mas eu celebro. Eu não posso, mas eu estou muito feliz com o que está acontecendo. Então, isso também fala do teu coração, né, Fran? Que a Fran é muito simples, muito fácil de lidar. E quero agradecendo tu, agradecer ao Ronald por tudo que vocês têm feito aqui, essa organização, que eles estão sem dormir não sei quantos dias, para organizar tudo isso. E quero agradecer vocês. Amém?